Quando a gente olha para a barragem do Castanhão, lá no Ceará, o que se vê é uma obra de engenharia absolutamente colossal. Mas, por baixo daqueles 6,7 bilhões de metros cúbicos de água, tem muito mais. Tem uma cidade submersa, tem lendas centenárias e um mistério que, olha, até hoje intriga muita gente. Então, vamos mergulhar nessa história. E essa é a grande questão, né? O que será que essa imensidão toda de água está escondendo? Bom, a resposta passa por uma cidade inteira que precisou literalmente desaparecer do mapa e também por segredos que ficaram guardados por mais de um século. Então, para começar, vamos tentar entender o tamanho, a escala e a importância estratégica desse gigante brasileiro, cuja construção começou em 1995. Olha, o número é daqueles que a gente mal consegue processar, né? 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos de água. É muita água mesmo. Essa é a capacidade de armazenamento do Castanhão e é isso que o torna o maior reservatório do Brasil em volume. Simples assim. E para a gente ter uma ideia melhor do que esse volume todo significa, o Castanhão, sozinho, guarda 36% de toda a água armazenada no estado do Ceará. Pensa bem, mais de um terço da água do estado inteiro está ali. Isso já dá uma dimensão do papel vital que ele tem para a região, né? Mas olha, o Castanhão é muito mais do que só um cofre de água. Ele é uma peça fundamental para a vida de todo mundo na região. É ele que garante água para cidades, que segura as enchentes do rio Jaguaribe e que ainda por cima ajuda a economia, fornecendo água para irrigação na agricultura e também para a pesca comercial. Ok, já vimos os números que são realmente impressionantes, mas agora a gente vai para o lado humano da história, que é igualmente impactante, porque a história do Castanhão é também uma história de sacrifício e de recomeço. Pois é, para essa barragem poder existir, um sacrifício enorme foi preciso. Uma cidade inteira teve que desaparecer. Em 2001, a antiga Jaguaribara, com toda a sua história, com as casas das pessoas, foi completamente submersa. E claro, todos os moradores tiveram que ser realocados. E é por isso que hoje, quando se fala Jaguaribara, na verdade estamos falando de duas realidades bem distintas. Existe a cidade antiga, que repousa lá no fundo do reservatório, e existe a nova Jaguaribara, que foi toda planejada e construída para abrigar as famílias que tiveram que recomeçar a vida do zero. Mas a história não para por aí, não. Além desse lado humano, as águas do Castanhão guardam lendas e umas curiosidades bem fascinantes. A primeira delas é sobre uma pedra com uma característica muito, mas muito peculiar. Antes de tudo ser inundado, essa pedra bem grande foi tirada com todo o cuidado do leito do rio Jaguaribe, que passava pela Cidade Velha. Depois, foi transportada para a Nova Jaguaribara. Só que, como eu disse, não era uma pedra qualquer. A grande singularidade dela é o som. É isso mesmo. Ao ser tocada, a rocha emite um som metálico, muito parecido com o de um sino. Por isso, hoje ela é conhecida como a Pedra do Sino e é uma atração na Cidade Nova. É como se fosse um elo sonoro com o passado que ficou debaixo d'água. Certo, essa da pedra já é bem legal. Mas agora a gente vai para uma segunda descoberta que é ainda mais enigmática e que foi feita durante a própria construção da barragem. O mistério que remonta a mais de um século. A história é fascinante, presta atenção. Em 1910, um engenheiro americano identificou o local exato do Castanhão como ideal para uma barragem. Décadas depois, já nos anos 90, as escavações para a obra encontraram uma pedra com uma inscrição de 1893, exatamente na caverna que aquele engenheiro tinha visitado. E a inscrição dizia o seguinte: Região de São Salvador, Caverna do Mistério, Obra do Fim dos Tempos, 1893. Uma frase sem explicação clara que parece prever uma grande obra naquele local mais de 100 anos antes de ela sequer começar. É uma daquelas coincidências que despertam muita curiosidade até hoje. Bom, depois de tudo isso, fica bem claro, né? O Castanhão é muito mais do que só uma estrutura de concreto. É um monumento que tem várias camadas de significado. No fim das contas, a história do Castanhão é uma união de contrastes. É uma obra-prima da engenharia, sem dúvida, mas que exigiu o sacrifício de uma comunidade inteira. E, ao mesmo tempo, se tornou o palco de lendas e mistérios que sobrevivem ao tempo.